Warren Buffett é um homem que dispensa apresentações, pois é o santo padroeiro dos investimentos para quase qualquer um que tenha se interessado em investir em ações. Ele é reverenciado por muitos porque fez algo realmente excepcional. Tornou-se um dos homens mais ricos vivos e não por criar uma tecnologia inovadora ou por herdar bilhões, mas por vencer no mercado de ações consistentemente por mais de meio século. Neste vídeo, vamos aprender como Warren Buffett se tornou um bilionário no mundo dos investimentos. A imensa fortuna de Warren Buffett está ligada ao maior conglomerado do mundo, a Berkshire Hathaway. Mas o início de Buffett é muito mais humilde. Ele nasceu em Omaha em 1930, bem quando a Grande Depressão estava começando. O mercado de ações havia caído meio ano antes e Nebraska foi particularmente atingido. A economia do estado dependia da agricultura e o colapso do preço das colheitas deixou muitas comunidades devastadas. O próprio Buffett teve a sorte de nascer na família de um corretor de ações local, Howard Buffett. O pai de Warren era um empresário inteligente. Apesar da crise, ele foi capaz de sustentar sua família. Na verdade, uma vez que a economia começou a se recuperar, a carreira de Howard decolou, tanto que em 1942 ele concorreu ao Congresso como republicano e realmente venceu a eleição, apesar da imensa popularidade de Franklin Roosevelt e dos democratas na época. Em meio à sua ascensão na política, Howard mudou a família Buffett para Washington, D.C., onde Warren naturalmente se sentia muito solitário. Ele passava os dias fazendo contas em casa e na escola, e lendo livros de investimentos do pai. Foram esses primeiros anos que incutiram em Warren a ambição de ficar rico, e de fato ele dizia a seus amigos na escola que, se não fosse milionário aos 30 anos, pularia do prédio mais alto que encontraria. Para isso, Warren começou a investir no mercado de ações antes mesmo de terminar o ensino médio, comprando apenas algumas ações aqui e ali para ver como seria. Mas as aspirações de Warren não se limitavam ao mercado de ações. Um dos livros que ele leu inspirou a experimentar quase todos os negócios que criou, como por exemplo, ele comprava 6 pacotes de Coca-Cola e os vendia para seus colegas em um ponto. Seu primeiro trabalho de verdade veio em 1944, quando começou a entregar o jornal Washington Post em seu bairro. Naquele ano, Warren Buffett, de 14 anos, apresentou sua primeira declaração de impostos, com uma dedução de $45 para sua bicicleta e relógio. Com o dinheiro que ganhava entregando jornais, comprava máquinas de pinball que depois colocava em lojas de bairro. Mas em 1948, Howard Buffett perdeu sua campanha de eleição e a família foi forçada a voltar para Omaha. Warren vendeu seu negócio de pinball em Washington, D.C. por pouco mais de $1.000. E de volta para casa, em Nebraska, ele usou esse dinheiro para comprar uma fazenda de 40 hectares, que ele então alugou. Warren usou o aluguel da fazenda para pagar a Universidade de Nebraska, onde ele se formou em administração de empresas. Ele se candidatou à Harvard Business School quando tinha 19 anos, mas foi rejeitado. Então ele foi com a próxima melhor opção, a Columbia Business School. Lá conheceu um professor que mudaria sua vida para sempre. Na verdade, aquele homem, Benjamin Graham, entraria para a história como o pai do velho investing. Os dois se conheceram em 1949, mesmo ano em que Graham publicou sua obra magna, O Investidor Inteligente. Neste livro, Graham traçou um guia passo a passo sobre como investir com sucesso e de forma consistente sem especular. Em poucas palavras, sua abordagem foi encontrar empresas decentes a preços de pichincha, essencialmente encontrando uma ação de $1 que estava sendo negociada a 50 centavos. Buffett se apaixonou por esse método e rapidamente se tornou um dos alunos favoritos de Graham. Na verdade, apenas alguns anos depois de se formar, Warren foi trabalhar para Graham em sua empresa de investimentos. Lá, Warren dominaria a arte da análise de segurança, aprendendo a ver o valor real de uma empresa apenas olhando para seus números. Mas apenas 2 anos depois, Graham decidiu se aposentar, fechando a empresa e deixando Buffett por conta própria. Na época, Buffett havia economizado $175 mil, que usou para iniciar uma parceria onde poderia aplicar o método de Graham. Começou a procurar empresas que fossem essencialmente bitucas de cigarro, que não estavam indo bem e estavam sendo desvalorizadas pelo mercado, mas que tinham potencial, ou seja, ainda boas para mais umas tragadas de cigarro. Aqui está um exemplo. Em 1958, Buffett anotou a Sanborn Map Company, que detinha um virtual monopólio na produção de mapas detalhados usados nos negócios de seguros. A empresa existia há quase um século e, embora estivesse indo mal na última década, Buffett notou algo interessante em seus livros.
A empresa vinha investindo seus lucros nos últimos 20 anos em mais de 40 ações diferentes. Buffett fez as contas e descobriu que, enquanto as ações da empresa estavam sendo negociadas a cerca de $45 por ação, apenas a carteira de investimento sozinha valia $65. Assim, Buffett naturalmente começou a comprar as ações da Sanborn até deter a maioria do poder de voto, momento em que liquidou a carteira de investimentos. Efetivamente, ele gastou $45 para comprar $65 e em 2 anos obteve um retorno de 45%, com quase nenhum risco. Os primeiros investimentos de Buffett seguiram a mesma filosofia e, sem surpresa, superaram o mercado de ações mais de 4 vezes. Assim, em janeiro de 1962, aos 32 anos, Buffett havia se tornado oficialmente milionário, apenas 2 anos depois de ter prometido pular de um prédio. Naquele mesmo ano, Buffett encontrou uma bituca de cigarro que chamou sua atenção. Uma empresa têxtil em dificuldades chamada Berkshire Hathaway. A indústria têxtil na Nova Inglaterra estava em declínio há décadas, e a Berkshire havia fechado 9 de suas 11 fábricas têxteis. A ação em si era negociada a cerca de $7, mas seus ativos valiam pelo menos $11. Mas aqui está a coisa. O CEO da empresa na época estava usando qualquer dinheiro que a empresa ganhasse para recomprar suas próprias ações. Assim, sempre que a Berkshire vendia outra usina, ele se oferecia para comprar as ações de seus próprios investidores, essencialmente liquidando a empresa de uma usina de cada vez. Buffett comprou muitas ações a $7 e aguardava ansiosamente a oferta dos CEOs para comprá-las de volta. Alguns anos depois, os dois homens apertaram as mãos em um preço de $11,50 por ação, mas quando o dia chegou, o preço oferecido era de apenas $11,37. O CEO tentou enganar Buffett em 13 centavos e, para devolver o favor, Buffett comprou toda a empresa e o demitiu. Mas agora, Buffett estava preso a possuir uma empresa em declínio do qual ele não tinha como se livrar. Em vez de deixar a Berkshire ir para o lixo, Buffett começou a investir em ações através da empresa, mas essa experiência ruim mudou drasticamente sua filosofia. Em vez de procurar bitucas de cigarro, ou seja, empresas medíocres a preços baixos, ele começou a procurar empresas incríveis a preços justos. Sua primeira compra usando essa nova filosofia foi a American Express, uma empresa cujas ações ele possui até hoje. Buffett aplicou suas habilidades analíticas para encontrar as melhores ações de todo o mercado, mas isso é apenas parte da razão pela qual ele se tornou bem-sucedido. O que realmente lhe permitiu ter retornos astronômicos foi sua entrada no ramo de seguros. Isso pode soar como uma declaração estranha, afinal o seguro é bem chato e você não esperaria que ele dobrasse seu dinheiro todos os anos. Mas Buffett viu o caminho para a riqueza final exatamente neste negócio. E é por isso que em 1967 ele começou a comprar companhias de seguros, começando com a National Indemnity e culminando com a Geico em 1996. Eis porque Buffett se apaixonou pelas companhias de seguros. Elas são essencialmente como os bancos. Milhares de pessoas pagam regularmente seus prêmios de seguro, efetivamente dando à companhia de seguros um enorme saldo de caixa. Mas as pessoas só podem retirar seus depósitos quando algo ruim acontece, por exemplo, quando sua casa pega fogo ou seu carro quebra. Em outras palavras, Buffett estava comprando empresas com um caixa de bilhões de dólares que era tecnicamente considerado um passivo e, portanto, não era um fator no preço de compra. De repente, ele teve acesso a um imenso capital que investiu sabiamente e cuidadosamente em empresas de alto grau de investimento. Em 1983, o portfólio da Berkshire valia mais de $1 bilhão e, apenas 3 anos depois, o próprio Buffett valia $1 bilhão. O que posso dizer é que escolher ações vencedoras não é tão difícil quanto parece. Contanto que você entenda como o mercado funciona, você pode ganhar muito dinheiro investindo nele. Muito obrigado por assistir a este vídeo, certifique-se de deixar um like e se inscrever no canal. Nos vemos no próximo.